Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa quarta aula do curso Jornada pela Imortalidade, Religião e Cultura Funerária do Antigo Egito. E hoje nós vamos trabalhar um tema que vai levando o curso para o seu apogeu, que é o tema dos livros egípcios para além-vida. Bom, então em primeiro lugar a gente precisa destacar que esse aqui é um dos momentos mais importantes aqui do nosso curso. Então a gente chegou até aqui para poder finalmente tratar desse tema, que é um dos temas centrais aqui de toda a nossa aula, de todas as nossas preocupações aqui com relação ao que a gente se propôs a estudar. Os livros egípcios para além-vida. A gente vai dividir aqui essa aula em basicamente 4 partes. Primeiro nós vamos apresentar o que os egípcios entendem como além-vida, depois nós vamos desenvolver o conceito de uma tumba, que a gente não consegue entender o que é uma tumba sem a gente entender o que está por trás da ideia do que representa uma tumba e de qual papel que ela vai exercer então para esse morto. Nós vamos falar aqui sobre o texto das pirâmides e dos caixões, analisar algum material oriundo do acervo do MAI, e por último vamos falar sobre o livro de Saída à Luz do Dia, mais conhecido como Livro dos Mortos, e também, só para pontuar, não vamos conseguir explorar nessa aula, os livros do Vale dos Reis. Então, começando aqui com a nossa introdução a essa aula, esses livros, em primeiro lugar, eles não são livros. Quando falamos em livros, nós estamos acostumados com os livros no formato que a gente chama de códice. Então, o códice é isso aqui. Isto é um livro em formato de códice. Agora, originalmente, os livros egípcios são ou em papiro, ou eles estão em algum contexto epigráfico, que seria uma tumba, que seria num templo, que seria, às vezes, até fragmentos em uma estela ou até num caixão. A gente vai ver então que esse conceito de livro ele é um pouco relativo, porque a gente associa livro ao formato códice. No caso egípcio, os livros eles têm outro suporte, eles têm outra característica, eles têm uma informação que é bastante distinta da informação que a gente busca aqui. E aí a gente pode dividir em basicamente 3 grandes grupos aqui dos livros egípcios para além-vida. Então nós temos em primeiro lugar aqui os textos das pirâmides, nós vamos falar um pouco deles. Eles remetem ao período do Reino Antigo, que nem a gente viu na cronologia da segunda aula. Em seguida nós temos os textos dos caixões, que são uma simplificação dos textos das pirâmides, adequado a um contexto de pessoas comuns. O texto das pirâmides são textos dos reis. E nós temos o livro, finalmente, no Reino Novo, o chamado Livro dos Mortos, ou Livro para Saída à Luz do Dia. Então, essa literatura ela vai se estender pelo período faraônico, ela vai longe, ela não fica restrita a esses períodos, ela vai até o período tardio, período ptolomaico, período romano. A gente ainda tem alguns registros desse chamado Livro dos Mortos. No caso da literatura faraônica do Vale dos Reis é um pouco diferente, porque eles são só relacionados ao contexto real. Então a gente não vai explorar isso muito na aula de hoje. Vamos então tratar do tema inicial desse curso, que são aqui os conceitos aqui relacionados ao além-vida. Começando falando pela Reká. A noção de Reká para os egípcios é um pouco diferente do que a gente entende hoje em dia por magia. Vamos nos colocar então na visão egípcia, quebrar dogmas, quebrar preconceitos, quebrar ideias pré-formatadas, porque muita gente hoje associa magia a coisas macabras, a coisas malignas, por uma questão da doutrina da Igreja Católica, por uma questão da influência das tradições monoteístas judaico-cristã islâmica, que condenaram essa prática nas suas vertentes mais populares e tradicionais, e por causa disso a ideia de magia ela chega muito negativada no tempo presente. Mas para os egípcios ela tem um papel bastante diferente. Primeiro que Reca é algo integral ao pensamento egípcio.
né? Então ela é uma ideia que é inseparável de tudo aquilo que os egípcios entendem enquanto a ordem cósmica funcionando. Só para vocês terem uma ideia, o Demiurgo, que é o deus que cria o cosmos, que é o primeiro dos deuses, ele cria o cosmos a partir da magia. Então, esse ato de criar, né, que a gente falou na aula passada, que nós temos vários deuses demiurgos, então cada um desses deuses demiurgo, ele cria o cosmos a partir de um ato mágico. Então, seja a masturbação de Atum e a sua ejaculação, seja o verbo divino de Tote, seja a articulação entre o coração e o verbo de Ptah, ou seja, criar a partir das forças ocultas, que é Amon. Então, qualquer um desses demiurgos, eles são criadores do cosmos a partir de um ato mágico. E para os egípcios a magia ela faz parte do cotidiano dessa civilização. Então a magia ela é praticada desde a pessoa mais simples, desde o pequeno camponês, passando pela nobreza, chegando nos sacerdotes, claro, e finalmente chegando ao próprio faraó. O faraó tem uma série de feitiços mágicos. Vamos entender aqui feitiços no sentido original da palavra. Feitiço é o ato de fazer. A raiz de feitiço é a mesma raiz de feito, feitio, feitor. Então, feitiço, algo feito. Então, o ato de fazer é um ato mágico. Tá? Então, a magia em si, ela é algo que significa, modernamente entendendo, a realização da sua vontade mobilizando as forças cósmicas. Então é transformar a realidade a partir da vontade, mobilizando as energias correspondentes às respectivas analogias e tudo aquilo que é necessário para se consumar um ato mágico que vai ter como consequência a realização do mesmo. Então, se a gente não compreende o conceito de Reká, a gente não consegue ler um texto egípcio, a gente não consegue entender absolutamente nada. Até na política, economia, né, não só do faraó, como de toda a população, sempre vão estar recheadas de elementos mágicos, de encantamentos, de palavras, de hinos, e vejam a importância das palavras, né? Então a palavra encantamento, ela vem de encantar. Se a gente tirar o en, fica cantar. Ou seja, encantar algo é colocar música naquilo, é você colocar aquilo numa sintonia musical. E aí os hinos de louvores às divindades egípcias cumprem esse papel de encantamento. A palavra magia, no seu sentido, ela vem ancestralmente dos persas, dos magis. E a palavra magia, só para vocês terem uma ideia da importância dessa palavra, dela se deriva magistrado, magistratura, magistério. Então tudo isso vem de magia, que é associado à ideia das pessoas sábias, aquelas pessoas que enxergam além, que conhecem um conhecimento que não é convencional e que aplicam esse conhecimento para realizar as mudanças. Era muito comum nas cortes dos reis europeus da época da Idade Moderna, em vários momentos aqui da história da humanidade, que se tivessem os magos que trabalhavam nas cortes. E mesmo na própria literatura cristã, se tem ali o próprio nascimento de Jesus, ele é visitado por quem? Pelos magos. Então, na verdade, o que é engraçado é que se vocês pegarem o texto literal da Bíblia, vai estar escrito: Jesus foi visitado pelos magos. Só que todo mundo diz que são 3 e que são reis. E hoje em dia não se comemora nem o dia dos magos, se comemora o dia dos reis. Mas nem na Bíblia está isso. Na verdade, vocês podem procurar depois. Os magos levaram oferenda de ouro, incenso e mirra. E essas oferendas de ouro, incenso e mirra deram a ideia de que eles eram 3. Mas na Bíblia não diz nem que eram 3 e nem que eram reis. Diz apenas que eles eram magos. Então, magos sempre foi uma atividade de prestígio no mundo antigo. Os magos eram aqueles que observavam o céu, que hoje a gente chamaria de astrônomo, porque astrólogo não observa o céu, astrólogo usa software. E aí, estou falando do astrólogo Nutella, o astrólogo raiz, ele olhava para o céu. Então, a força primária que se usa para criar o cosmos é exatamente a magia. E da onde parte a magia? Primeiro se entende que existe um caos.
as forças estão desorganizadas. Então nós temos os 8 deuses, Nun, Naunet, Re, Rehet, Kuk, Calquete, Amon e Amonete. Essas 8 forças que são as águas, a escuridão, o espaço infinito e o oculto em suas polaridades masculinas e femininas, e por isso que são 8. Quando Thoth reúne essas forças, ele dá ordem ao caos. E a partir do momento que ele dá ordem ao caos, ele cria o cosmos. E é exatamente por isso que o deus associado à magia é Thoth, mais conhecido pelos egípcios como Djehut. Tá? Djehut, que é o deus Thoth. Então, Thoth ele vai ser o tempo inteiro associado a esse conhecimento oculto, a esse conhecimento mágico. E para os egípcios, o que é a Reca no seu sentido mais amplo? Porque eu falei aqui da Reca no sentido cotidiano, você fazer uma magia para você conquistar alguma coisa, para você alcançar um objetivo. Mas como é que funciona a Reca em Maat, dentro da ordem cósmica? Aí ela é como se fosse, usando uma palavra do Christian Jack, um fluido que liga e interage todos os seres. Então a ideia de que essa força mágica ela conecta tudo, tudo se liga por essa força. E por isso que o mago, no caso aquele que usa a Reca, ele pode trabalhar com essa força e transformar essa realidade. Veja como esse conceito ele é muito interessante, porque esse é o mesmo conceito que é apresentado no episódio 4 de Star Wars, quando Obi-Wan Kenobi explica para o Luke Skywalker o que é a força. Então ele explica que é uma tensão que liga tudo e que faz as coisas acontecerem e que ao mesmo tempo que ela nos conduz, a gente conduz ela. Então esse conceito um pouco dialético, um pouco contraditório que ele apresenta aí, na verdade é um pouco do conceito que se trabalhava ali atrás do que seria a magia, a Reca, né? Ou então, nessa linguagem poética do cinema, que isso é arte, isso não é ciência, eles falam a força. Então, esse fluido, ele permeia, ele interliga tudo, ele é uma coisa que faz com que eu seja você, você seja eu, esse livro que está atrás de mim e esse copo d'água que está aqui do meu lado sejam tudo uma coisa só. Entre os animais, entre as plantas, entre os objetos, entre os artefatos. E o mago é aquele que ordena. Então quem cria o cosmos, né, no caso do demiurgo, ele exerce esse papel como criador do cosmos. Os deuses respectivos, eles exercem outros papéis, sempre usando a Reca. Vamos dar um outro exemplo de Reca. Quando a gente falou sobre as cosmogonias egípcias, o ato de ressuscitar Osíris performado por Ísis foi a partir de palavras mágicas que Thoth lhe forneceu. Então Ísis, ela foi lá, recolheu cada pedaço do corpo de Osíris, chegou para Thoth e falou: Thoth, tô aqui com todo o corpo dele, só tá faltando um pedaço. Qual pedaço está faltando? Falo. O que ela fez? Ela reconstruiu o falo de Osíris de ouro e falou as palavras encantadas para que ela pudesse finalmente então ter o seu amor ressuscitado. E a partir de então, desse ato mágico performado, dessa magia que foi realizada, nós temos então a ressurreição de Osíris. Quando nós temos um ato, por exemplo, na Igreja Católica, que se transforma um pedaço de pão no corpo de Jesus, no corpo de Cristo, isto também é um ato mágico, vocês não concordam? E em todas as religiões que se faz qualquer atividade, qualquer ação que de certo modo está influindo na realidade, mobilizando forças, mobilizando energias, mobilizando arquétipos, está se de certo modo performando então um ato mágico. Então, para os egípcios não havia essa condenação moral à prática da magia como existe na nossa sociedade. Então, para os egípcios, a magia era algo natural. Todo mundo tem que praticar o tempo inteiro. E aí ela se pratica das formas que você mais imaginar. Então, nós temos amuletos de proteção, objetos que cumprem um determinado papel num contexto de uma tumba, num contexto de um templo. Nós temos uma magia realizada a partir do texto escrito. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido milhares de vezes falar da maldição do faraó. A maldição do faraó nada mais é do que uma série de feitiços que era comum se usar. Então, quantas tumbas que a gente tem que existe uma maldição colocada ali? Se alguém violar essa tumba, vai sofrer uma picada de cobra, vai ter a sua perna comida por um leão.
leão e vai ter o seu corpo jogado pelos jacarés. Isso é o típico do feitiço de proteção para uma tumba, que era escrito no contexto funerário egípcio. Mas havia também os feitiços usados no dia a dia, então as pessoas usavam, né? Era muito comum se fazer os seus encantamentos, colocar num colar e andar com ele pendurado. Porque aí você está garantindo com que essa magia ela vá se perpetuando. Os egípcios costumavam acreditar que havia espíritos em todo lugar e que eles eram atormentados por esses espíritos. Então, quando se queria afastar um mau espírito, se tinha que conjurar os deuses para que os deuses dissessem o nome daquele espírito. E a partir de se dizer o nome daquele espírito, esse espírito passava a ficar sob o controle da pessoa que lançava então esse encantamento. É muito importante também que a magia ela não vale só no mundo dos vivos, ela vale também no mundo dos mortos. Então, no mundo dos mortos, você precisa garantir com que o morto ele vá passar por todas as adversidades, por todas as provas e por todos os desafios práticos e morais antes dele chegar finalmente ao seu destino, que é o reino dos deuses, onde terrivelmente o Alice Budge traduziu como Campos Elíseos, aí, que é uma cópia da cultura grega. Então vocês podem observar a forma de escrever Reca como a magia, depois aqui nós temos uma representação que é o deus, a divindade, nós temos aqui uma representação que seria o mago, e aqui eu só coloquei o governante porque nós temos o bastão Recá. Ele não escreve da mesma forma que a Reca. Nós temos duas representações distintas do deus Reca aqui do lado. No canto direito aqui a gente tem ele com uma grande coroa segurando o bastão Reca e com o dedo ele aponta para a boca, representando o sinal de silêncio. E aí nós temos aqui do lado também uma segunda representação, que é ele segurando duas serpentes, controlando duas serpentes. Então a serpente ela tem muitos significados, ela tem muitas representações e ela tem a ideia de que ele controla forças poderosas da natureza. Essa imagem da serpente, né, como algo relacionado à magia, ela aparece, por exemplo, no Êxodo, quando Moisés enfrenta o sacerdote do faraó. O que ele faz? Eu estou aqui falando da literatura, não estou fazendo julgamento religioso, nem contextualizando historicamente, só estou dando como exemplo para vocês verem o quanto esse tema da magia associado a uma serpente ele aparece nos textos antigos. Moisés, o sacerdote do Egito, ele joga um cajado que vira uma cobra, o Moisés joga o cajado dele se torna uma cobra e a cobra dele come a cobra do sacerdote. O que significa essa representação? Que a magia de Moisés foi mais poderosa do que a daquele sacerdote. Então essa alegoria, ela se refere a um simbolismo, quem quer que tenha escrito o Êxodo com certeza conhecia um pouco da cultura faraônica, sabia do que estava falando, porque isso são elementos comuns então da cultura faraônica. É o que garante então essa coisa da vida no além. Vamos entender o seguinte, agora que a gente compreendeu a Reca, compreendemos a magia, agora a gente precisa entender como que se compõe o ser, em quantas partes ele se divide, como que os egípcios entendiam a questão do corpo, da alma, da ressurreição. Então vamos lá, porque é essa parte que ela é chave para a gente entender todos os livros do além-vida para os egípcios, todos os rituais. Então nós temos o seguinte, o Het, que é o corpo físico, tá? Dispensa apresentações, é esse corpo físico aqui, é braço, é cabeça, é perna, é coxa, é toda a parte do corpo, isso é o corpo físico que é mumificado. A ideia da mumificação, basicamente, é garantir com que o morto renasça no além-vida. Então o corpo físico vai precisar ser preservado a partir de um ritual de mumificação. Nesse ritual de mumificação vai se retirar, em primeiro lugar, o cérebro, porque o cérebro ele contém muita água. E o que faz apodrecer os órgãos é exatamente a quantidade de água. E aí, basicamente, a mumificação se faz com o natrão, que é uma espécie de sal que existe ali no contexto do Antigo Egito. Tá? Então o natrão ele vai preservar o corpo físico, ele vai fazer com que esse corpo ele dure pela eternidade, e aí
vão se retirar alguns órgãos e outros vão deixar. E eles vão ser guardados nos 4 vasos canópicos, que são os filhos de Horus. O cérebro é jogado fora, porque não se conseguia preservar ele, por ele ser muita água, tudo. Agora o coração não, o coração ele ficava dentro do corpo, porque o coração ele tinha um papel muito importante, porque o coração para os egípcios era o centro do pensamento, era o centro das emoções, era o centro da onde se guarda todas as informações referentes à vida. E nós vamos entender isso quando a gente chegar no livro de Sair da Luz do Dia, quando o coração ele vai ser pesado. Então nós precisamos entender esse papel. Tá? Então, réptil é o corpo físico, tá? É o que é mumificado e é o recipiendário da onde se vai fazer o ritual para garantir que o morto renasça no além-vida. Tá? Então, toda pessoa ela tem um ren. O que é o ren? É o nome. Para os egípcios, uma pessoa só morre de fato quando o nome dela deixa de ser pronunciado. Enquanto se tiver um nome sendo pronunciado, essa pessoa vai viver pela eternidade. Então a pronúncia do nome para o egípcio é algo importantíssimo. Então os egípcios eles vão considerar a preservação do nome registrada em estátuas, registradas em contextos epigráficos, registrada na onde for possível, de modo que eternamente se fale o nome daquela pessoa. Enquanto essa pessoa deixa de ser mencionada, ele perde uma parte importante da sua existência, que é o nome, que é o que se relaciona à sua memória. Aí nós temos 2 elementos que eu vou explicar em conjunto, um que é o Ba e o outro é o Ka. Então o Ka, o Bud chama de duplo. A literatura contemporânea, né, o pessoal que hoje analisa, chama de força vital. Eu vou chamar de uma forma diferente, chamarei de essência vital, porque a força vital é outra coisa que eu vou explicar ali mais para frente. O que a gente poderia chamar de essência vital? O conceito de duplo que o Alice Bud trabalha, ele faz um certo sentido, inclusive porque vocês podem ver que são 2 mãos levantadas que dão aqui a ideia de Ka. Ele vai ser o elemento que vai receber oferendas no além-vida, que vai ficar aqui nesse mundo ainda dos vivos, e nós vamos ter um outro elemento que é o Ba. Esse Ba, ele transcende, ele é representado, inclusive, se vocês forem observar, como um pássaro com cabeça humana. Por quê? Porque o Ba, ele vai voar para o mundo dos mortos e ele pode retornar para a tumba. Nós vamos explicar como ele retorna, que é a partir da porta falsa. Nós vamos analisar depois as portas falsas. Então imagina que uma pessoa morreu. No caso egípcio ele vai para o além, né? Ele vai passar por uma série de provas que a gente vai explicar aqui, mas basicamente é o seguinte, o Ba transcende, ele vai além, e o Ka, ele às vezes fica por aqui. Então se a gente dissesse que uma pessoa morreu no mundo de hoje, e aí o espírito dela evoluiu, reencarnou, qualquer coisa assim, né? Depois eu falo, os egípcios não eram reencarnacionistas nessa época, né? Mas só para ilustrar. E aí a parte que fica aqui é o Ka. O que seria o Ka na linguagem popular? A alma penada, aquela alma que fica nas casas atormentando as pessoas. Às vezes você está passeando no cemitério e você vê um vulto. Isso seria o Ka. E como que os egípcios faziam para que o Ka não atormentasse os vivos? Era levando sempre oferendas ao Ka do morto. Eles iam lá, levavam as oferendas para o Ka e esse morto ficava satisfeito e não atrapalhava os vivos. Os egípcios costumavam também se comunicar com os mortos a partir de cartas. Então suponhamos que uma pessoa, um ente querido, tenha falecido depois de vocês terem uma discussão. Essa pessoa vai ficar arrependida e vai escrever uma carta para esse morto, né, pedindo perdão, dizendo, olha, releva certa situação, tal. Como em geral a população não sabia escrever, ela procurava um escriba para escrever essa carta, e essa carta era depositada junto ao memorial desse morto. Então, o que a gente tem? O Ba, o Ka, também o Ibi. O que é o Ibi? Então, vamos aqui usar um conceito que não é preciso, porque para os cristãos, para os espíritas, existe uma ideia de alma, né, que é muito bem estabelecida aí pela teologia cristã, pelo livro dos espíritos, enfim, o conceito católico é diferente do conceito espírita, mas é os que a gente mais está acostumado aqui no Brasil. Mas vamos chamar de alma apenas para simplificar. Então vamos considerar como se fosse o Ba, a alma,
o K, o duplo, só que a alma, ela tem um coração, que é o IB, que não é o coração físico, é o coração da alma. Qual que é a diferença desse coração? Esse coração, ele guarda tudo aquilo que você vivenciou na vida. Então, tudo que você fez de bom ou de ruim vai estar guardado nesse coração. E esse coração que vai ser pesado na hora do julgamento. Então, a pesagem no coração é um elemento muito importante para se entender moralmente se essa pessoa ela ela transcendeu, ela conseguiu vencer a morte ou não, ou se ela ainda está presa a certas questões. Então, é muito importante essa noção do IB. Aí, por que eu não gosto de chamar o K de força vital? Porque a gente tem a Sequem, e a Sequem, ela seria assim, talvez uma força pessoal. Alguns traduzem ela como forma, eu não acho muito preciso. Porque vamos comparar com uma palavra que vocês conhecem, a Sekhmet, que é a deusa Sekhmet. Sekhmet, se a gente for fazer uma tradução, não em nome próprio, mas em substantivo, vai significar a poderosa. Então, a poderosa significa que ela tem poder. Se ela tem poder, então Sequem significa poder. Sekhmet é a poderosa, Sequem, se tiver um artigo na frente, é o poderoso. Então, Sequem sem artigo seria poder, seria força, seria energia. Então, por isso que eu acho que o K não seria melhor traduzido como força vital. Mas vamos entender como o K pode ser, sim, entendido como uma força, como uma energia. Por quê? Porque o K, ele tem a mesma raiz de Reká. Então, de certo modo, o K é esse elemento espiritual que se conecta ao mundo espiritual, ao mundo da força, ao mundo da energia, ao mundo onde se processa a magia, onde vivem os elementos mágicos que moldam o cosmos. E às vezes por isso até que Sequem pode ser associado à forma por alguns autores. Tá? Então esses conceitos não são simples, esses conceitos eles são controversos até entre os especialistas e demandam uma certa pesquisa, um certo estudo para que a gente possa entender essa noção. Nós temos uma outra coisa que é um conceito muito legal também, que é um conceito de chute. Chute seria a sombra. E aí a iconografia dele, né, é um guarda-chuva. É um guarda-chuva. O que o guarda-chuva ele faz? Né? Ele projeta uma sombra. Você usa um guarda-chuva para se proteger do sol. A sombra é tudo aquilo que a gente deixou numa vida. Então, por exemplo, os filhos, a casa, as heranças, a esposa, sei lá, uma obra literária, uma obra artística, uma música. Tudo que deixa a nossa existência são o conjunto das nossas sombras. Você já deve ter ouvido o Raul Seixas, aquela música Canto para Minha Morte. Ele fala, porque eu continuarei nos meus filhos, na palavra rude que eu disse para alguém que eu não gostava, e até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite. Ou seja, ele está dizendo que ele continua em tudo aquilo. Né? Uma pessoa que ele foi rude vai se lembrar dele, isso é uma sombra dele. O uísque que ele deixou de terminar está ali. E até tudo que ele deixou de bom ou tudo que ele deixou de ruim seria a sombra, seria o sheut do que sobrou então da sua existência. Nós temos uma coisa muito importante que é o Sahu. O Sahu é o corpo espiritual. Existe um princípio que depois ele vai ficar traduzido como axioma hermético, que é a ideia de que está embaixo é como que está em cima. Então os egípcios têm muito isso, né, mesmo no contexto faraônico, com outras palavras, né, com outros tipos de entendimento. Mas se você tem um corpo físico, você também tem um corpo espiritual. E esse corpo espiritual ele chama de Sahu, né, ou na verdade Sa, né, Sar. Né, porque ele é esse H que dá esse som, né, que na verdade a gente não pronuncia na língua portuguesa. Quando que se dá a reintegração desse ser e ele se torna um ser imortal, um ser espiritual? Isso se dá quando ele ressuscita o seu Ba com o seu K e os dois são unificados e aí nós temos o Ar. Tá? Ou, vamos falar aqui mais fácil em português, o Ak. O que é o Ak?
São as pessoas que ressuscitaram entre os mortos, são aqueles que vivem no mundo do além. Não é o mundo dos deuses, é o mundo dos Akus, daqueles que ressuscitaram, daqueles que estão justificados perante os deuses. E aí os egípcios usam a expressão Maha-Heru, que quer dizer, uns traduzem como justo de vós, eu prefiro verdadeiro da palavra, ou justificado, aquele que foi justificado perante o tribunal dos deuses. Ele agora é um Ak, e eles no conjunto são Aku. Isso compreende o conjunto das divisões que os egípcios fazem do que seriam então os mortos, né, as pessoas falecidas, mas também as pessoas vivas, porque, por exemplo, se você vive num corpo físico, se você vive então num RET, como é que tudo isso se integra? Então dentro de mim agora, eu estou aqui falando, então o meu Ka está dentro de mim, o meu Ba está dentro de mim, e o Sequem, que é essa força, está se manifestando aqui. Eu estou exercendo o meu Sequem ao pronunciar essas palavras. Então tudo isso está reunido nesse corpo físico. A partir do momento em que eu deixar de existir, então tudo isso vai se separar, e o ritual da mumificação tem exatamente o objetivo de reunificar o Ba com o Ka e garantir com que na pesagem do coração essa existência ela seja eterna, ela se prolongue. Porque o que mais o egípcio temia era a segunda morte. E a segunda morte significa ter o seu coração muito mais pesado. Eu vou falar disso no último slide. Aqui a gente tem as peças do Ba no acervo do MAI USP. Duas peças interessantes. Uma delas ela seria dupla. Então você tem dois Ba um do lado do outro. Segundo a interpretação de quem fez o catálogo, que foi o professor Antônio Brancaleon, ele entende como se fosse Ra e Osíris interligados. Então, Ra, que seria o deus do sol, do mundo iluminado, e Osíris, que é o deus do inframundo, o mundo inferior, o mundo onde vivem os mortos. E aí nós temos uma peça que ela é uma representação comum do Ba, só que ela tem aqui um detalhe muito interessante, que ela tem o disco solar na cabeça. São duas peças pequenas, mas essas peças elas são bastante interessantes porque elas ajudam a gente a poder então compreender como que os egípcios entendiam essa apresentação do Ba. Vamos então falar um pouco sobre os elementos que compõem uma tumba egípcia. Então, uma tumba egípcia ela vai ter uma série de partes que compõem um conjunto. Qual que é o papel dela? Não é simplesmente onde se enterra o morto, é o lugar aonde ele vai habitar pela eternidade, é o lugar onde esse morto ele vai o tempo inteiro estar em contato com o mundo terreno, mas ele já está ressuscitado. Então você tem aqui uma relação bastante dual sobre isso. Em geral, elas têm dois compartimentos. Um que é a própria tumba em si, que é onde se enterra o morto, e aí nós temos salas de tesouro, nós temos anexos, nós temos lugar onde ele vai colocar os bens que ele quer levar para o seu pós-vida, né, que ele quer levar para o além. E aí nesse caso, né, dele viver no além-vida, ele vai ter esses objetos que vão servir a ele, mas ele também vai ter as pessoas que ele quer levar para o além-vida. No caso, nós chamamos essas pessoas, nós vamos entender melhor na forma de status, que são chamados Shabits. Todas as tumbas elas vão ter um lugar que é para enterrar o morto e vão ter algumas câmaras, antecâmaras, poços e galerias a depender da riqueza que essa pessoa tenha. Se essa for uma pessoa muito rica, ela vai ter uma tumba muito grande, muito mais respeitada. Se ela é uma pessoa intermediária, ela vai ter uma tumba intermediária. Se ela for uma pessoa pobre, às vezes ela é enterrada até na areia, nem mumificada ela é. Agora, no caso do faraó, em geral, ele vai ter câmaras, antecâmaras, poços e galerias. E o que são todas essas coisas? A gente não vai poder aprofundar tudo isso aqui no curso. Mas a gente pode dizer o seguinte,
que tudo isso tem um alinhamento leste-oeste, norte-sul, porque tem um significado, e todas elas trabalham para garantir com que a pessoa ressuscite no além. Então vamos falar, por exemplo, de um faraó, né? Então a gente tem, pegando a pirâmide, a grande pirâmide, você tem a Câmara do Rei, que é onde ficava o sarcófago. Mas nós temos uma série de galerias, de câmeras, que cumprem outro papel. E como que a gente sabe o papel que cada uma dessas câmeras cumprem, que cada um desses ambientes diferentes cumprem no caso da ressurreição do morto? Porque nos períodos que vão a partir da Quinta Dinastia, com o texto das pirâmides, que vão até o Reino Novo, as tumbas reais vão começar a ter os textos. Então os textos das pirâmides, eles dizem qual que é o papel de cada câmara, de cada galeria, de cada antecâmara e de cada poço no processo de ressurreição do morto. E no Vale dos Reis é a mesma coisa, só que com uma sofisticação muito, mas muito maior do que a sofisticação que a gente tem no caso das pirâmides que estão iniciando a literatura funerária. Nós vamos comparar isso mais para frente, mas os textos das pirâmides não têm iconografia. No Vale dos Reis, muito pelo contrário, se tem uma iconografia riquíssima, complexa, bonita, colorida, policromada. Então, veja uma coisa muito importante. Quem fala que as pirâmides não são tumbas de faraós, está falando uma tremenda besteira, porque não conhece nenhuma tumba egípcia. Porque todas as tumbas egípcias, principalmente de pessoas ricas, têm esse tipo de compartimento, tem esse tipo de orientação, tem esse tipo de texto, tem esse tipo de literatura, tem esse tipo de epigrafia. Então, quando a gente olha a pirâmide, qualquer uma das pirâmides, pode ser a pirâmide de Khufu, de Khafra, de Menkaura, ou então as pirâmides de Unas, Pepi, Teti, de Djoser, seja qual pirâmide for, ou até as pirâmides ali do Reino Médio, e compara com o Vale dos Reis, existe uma certa coerência, apesar da literatura funerária ter evoluído muito, da arte funerária ter evoluído, da iconografia ter evoluído, até do texto ter mudado, da língua ter mudado, da forma como se dispõe certas coisas ali dentro de um contexto funerário, a essência é exatamente a mesma. Então, negar que as pirâmides sejam tumba de reis é negar que a Terra é redonda, é dizer que a Terra é plana, é tentar colocar algo que não cabe naquele mundo. Até porque, se a gente for analisar o complexo de Giza, nós vamos ver as pirâmides dos reis, as pirâmides das rainhas, as mastabas dos nobres e as tumbas das pessoas de classes inferiores, dos trabalhadores. Então, quando a gente soma tudo isso, imagina lá que essa turma que diz que a pirâmide é a usina de geração de energia, por exemplo, você olha, você tem lá a pirâmide das rainhas, você tem lá a tumba dos sacerdotes, você tem a tumba toda a família real, todos os funcionários da administração, os parentes do faraó, você tem as tumbas, os enterramentos dos trabalhadores, só que aí, essa turma que fala que a pirâmide é qualquer outra coisa, você só não tem do faraó? Como assim? Ou seja, essas pessoas estão descontextualizando, porque quando a gente contextualiza em 3.000 anos de civilização faraônica, nós vamos ter a forma piramidal aparecendo no contexto funerário, inclusive das classes mais populares. Por exemplo, a gente tem uma pirâmide em Deir al-Medina, né, que fica na entrada de uma tumba. De uma tumba de famílias de trabalhadores, construtores de tumbas. Eles não eram nobres, mas eram construtores, eram uma classe média, entre aspas, mais privilegiada, vivia um pouquinho melhor, mas não chegava a ser nobre. Mas como eles eram construtores de tumbas, eles tinham boas tumbas para os seus chefes de família. Tá? Então, outra coisa que mostra o quanto é absurda a teoria de que as pirâmides não são tumbas. Por exemplo, todos os faraós tiveram, além da sua tumba, seja ela na forma de uma pirâmide, seja ela escavada na montanha do Vale dos Reis, seja ela uma mastaba, como era para os antigos, enfim, independente do formato da tumba que um rei tenha, ele tem também um templo memorial.
esse templo memorial, ele serve para preservar a memória do faraó e para se manter o culto desse faraó. Mas não é só do faraó. Pessoas sábias também tinham esse culto voltado a ele. Chefes de família que foram importantes, que foram patriarcas, que tiveram 8 filhos, que tiveram, cada filho teve 5 filhos, ou seja, essa família aí ele tem 40 netos. Então um cara desses, ele e sua esposa, porque sempre é o marido e a esposa, eles vão ter ali o seu espaço memorial para se cultuar a memória dessa pessoa, para se levar oferendas para essa pessoa, para se entregar as cartas para essa pessoa. E aí, nos arredores, as famílias vão colocando então seus descendentes e assim vão se formando as chamadas necrópolis, que são os lugares onde os mortos são enterrados. Então essas famílias estão uma do lado da outra, sempre próximas, sempre tem alguém que foi importante há 3, 4, 5, 10 gerações e a memória desse ancestral é sempre cultuada. Então, quando vem esse povo falar pirâmide é qualquer coisa, menos tumba de faraó, é porque essas pessoas não viram que na frente da pirâmide tem um templo do faraó. Você descendo a via processional, que é onde o corpo do faraó fez a procissão para ser enterrado até a pirâmide, você tem um outro templo, ou seja, você tem um templo que inicia o ritual, um templo onde finaliza o ritual, e aí a pirâmide onde ele é enterrado. E esse templo onde finalizou o ritual se torna o templo memorial. Então é um conjunto de coisas que fazem com que a gente tenha certeza de para que servem pirâmides, porque não são 3 pirâmides, são centenas de pirâmides em todo o Egito, em vários momentos históricos, e todos eles têm esse design que lembra as passagens dos livros para o além-vida. Tá? Então, nesses lugares onde se faz esses cultos, nós temos mesas de oferendas. E no caso das tumbas privadas, né, das tumbas que a gente costuma dizer o seguinte: tumba real, que é a tumba do faraó, e tumbas privadas. Tá? A tumba do faraó também, em tese, ela é privada, mas a tumba, mas é como a literatura trata: tumba real e tumba privada. E agora já inventaram um outro conceito, que é o conceito de elite e não elite. Enfim, essas divisões nos ajudam a entender, então, como é que fica organizado essa forma, né, em que os egípcios se relacionam, então, com os mortos. Então, nas tumbas privadas, nós temos, então, por exemplo, as chamadas portas falsas. O que são as portas falsas? Vamos agora falar sobre elas aqui, né, a partir dessa peça que nós temos no acervo do MAI. Eu considero essa uma das peças mais importantes do acervo do MAI, que é uma porta falsa que ela tem, acho que se não me engano, 1,73 m. Ela veio do acervo do Banco Santos e ela é uma peça interessantíssima. Então vamos aprender a interpretar uma porta falsa. Primeiro que esse termo porta falsa, ele é um termo que não é tão preciso, porque a ideia de que é uma porta falsa significa que você criou ali uma porta e aquela porta não serve para nada. Mas numa tumba egípcia ela tem uma função muito importante. É a partir dessa porta falsa que o Ba vai voar para o mundo dos mortos e depois ele vai voltar para se repousar no corpo do falecido. Então essa porta, ela é uma espécie de porta para o mundo espiritual, ela não é uma porta física. Então as pessoas os primeiros arqueólogos deram esse nome de porta falsa porque eles olharam ali a porta, quebraram e ela não chegava a lugar nenhum. E aí destruíram ali e não conseguiram descobrir naquele primeiro momento. Só foram entender a partir do momento que eles foram estudar. E como que a gente faz para estudar uma porta falsa? Então, se vocês forem observar, nós temos aqui algumas faixas que têm linhas de texto. Vamos então interpretar aqui essas faixas. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 2 linhas e 6 colunas com textos. E embaixo nós temos aqui a iconografia. E essa iconografia dessa porta falsa que está no acervo do MAI, ela é muito interessante porque ela é policromada. E se vocês forem reparar,
o egípcio se representa aqui com a pele vermelha, com o cabelo preto e a saia está azul. E o azul egípcio era uma tintura extremamente cara. Então isso, só esse indício, já mostra o quanto a pessoa que tinha essa porta falsa na sua tumba, ela era uma pessoa rica, né? Uma pessoa importante na sociedade daquela época. Nesse slide seguinte, a gente tem o texto que é referente a essa porta falsa. Então o nome do proprietário é Ptah Shepseses. E ele também é chamado de Impi, tá? Então ele tem dois nomes, ele tem um nome composto, Ptah Shepseses Impi. E aí em cada trecho da porta ele aparece mencionado com um dos nomes. Então é como se fosse um nome, um sobrenome, mas não o conceito de sobrenome que a gente tem, que é o nome de família, tá? É um nome composto, fica mais fácil da gente entender. Primeiro que essa porta falsa, ela data do Reino Antigo, tá? Ela é do final da quinta dinastia, começo da sexta dinastia, e ela é provavelmente proveniente de Abusir. Então, uma das cidades na qual se tem o culto de Osíris. E aqui, vamos interpretar aqui o que está escrito. Então, aqui ele diz, Ptah Shepseses, único companheiro, sacerdote leitor, venerado. Depois ele diz, Impi, único companheiro, chefe dos segredos. Chefe dos segredos, olha que curioso. Impi, venerado diante de Osíris. Ptah Shepseses, venerado perante Ptah Sokar. Tá, Ptah Sokar. Vamos explicar depois por que ele menciona aqui Ptah e menciona Sokar. Ptah Shepseses, beneficiário das oferendas de todas as festas, ou seja, as oferendas eram levadas na frente dessa porta falsa. Ptah Shepseses, diretor dos saiotes, ancião do santuário, Senute, grande do Dual. Então, o que significa aqui? Ele era com certeza alguma pessoa ligada às questões religiosas, ligada ao exercício aqui do sacerdote, e era uma pessoa importante enquanto sacerdote. Impi é o beneficiário das oferendas em sua tumba no Ocidente. Já explico o que é o Ocidente. Impi atenderá pelos caminhos da necrópole. Tá? Então, vamos entender a noção de Oriente e de Ocidente para os egípcios. Oriente para os egípcios, como eu expliquei numa das aulas anteriores, então o Nilo ele vai do sul até o norte, e aí você tem o leste e você tem o oeste. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Então você tem todo esse movimento aqui. Então, como o sol nasce no leste, a casa dos vivos é o leste. E como ele se põe no oeste, no ocidente, a casa dos mortos é o ocidente. Então o oriente é o nascimento, é a luz. O ocidente é a morte, é a sombra. Tá? Não vamos confundir a sombra com a maldade, esse tipo de coisa. Então vamos entender como a vida e a luz e a escuridão, a noite. Então essa visão dual, dicotômica, ela aparece, por exemplo, no grande hino Atom, mas não vem ao caso aqui. Vamos entender esse conceito aqui nessa porta falsa. Tá? Então essa porta falsa do Mai, ela é uma masterpiece, eu considero uma das peças mais interessantes, porque ela tem todo esse conteúdo extremamente rico e se refere a uma pessoa importante que viveu nesse período. Decoração de tumba. Um casal, ele menciona, ele tem alguns textos aqui em hieróglifos que diz: sua filha amada, aquela que está no seu coração, conhecida do rei, sacerdotisa de Hathor. Olha que interessante. Então, ela era uma sacerdotisa importante e só por ela ter sido conhecida do rei, isso é mencionado em referência aqui na tumba. Seu filho mais velho, sacerdote leitor. Bom nome, ou seja, ele é um sacerdote. Então é uma família que provavelmente se trata do esposo e da esposa, e aqui o trecho que sobreviveu, porque isso aqui é só um fragmento, ele menciona então o filho e a filha desse casal. Tá? E um filho é sacerdote e uma filha é sacerdotisa. Olha que interessante. Então, se trata de uma peça também bastante rica aqui para a gente entender esse cotidiano aqui e como que os egípcios deixavam essa mensagem para além.
Nós temos aqui também a parte de uma capela funerária, tá? Isso aqui seria então, se levava ali as oferendas, onde se cultuava a memória dessas pessoas aqui. Então, o que a gente tem aqui no fragmento do texto? Superintendente das missões, regulador do filo, venerável, distrito, superintendente dos inquilinos da pirâmide de Pepe I, ou seja, ele vem depois de Pepe I. Quem são os inquilinos da pirâmide de Pepe I? Será que morava alguém lá? Sacerdote de Repepe, sacerdote leitor, venerável diante do grande deus Quenu, sacerdote leitor, venerável diante de Osíris Merimem, chanceler do deus das duas grandes barcas reais, supervisor das tropas de Ineferte, sua esposa Meserrete, seu filho, primeiro assistente do rei Intef. Ou seja, o filho desse proprietário dessa tumba era uma pessoa importante, porque ele era o primeiro do rei Intef. Esse filho aqui dele é mais importante até do que ele. E isso aqui fica então como registro de quem foi essa pessoa. É um mini registro biográfico, o que era muito comum nas chamadas tumbas privadas. Então isso nos ajuda aqui a entender como que eles mencionavam suas façanhas. Claro, a gente tem isso espalhado pelo Egito em todos os períodos. Eu estou dando prioridade às biografias que aparecem aqui nas peças do Mai, tá bom? Iconografia de animais no acervo do Mai. Essa eu acho muito bonita, essa peça, porque é uma pessoa aqui que ele está levando, né? Ele é uma pessoa também importante, é um nobre, e está dizendo aqui, ó, administrador do domínio Jeff, né? Não sei o que é o domínio Jeff, provavelmente devia ser uma certa área, uma certa região aqui que demandaria um belo estudo aqui para a gente entender. Mas também é do Reino Antigo, da 5ª para a 6ª dinastia, e nós temos aqui a menção, a palavra boi e a palavra jovem boi. Então ele estava levando um boi e um bezerro para levar como oferendas por morto. E aí, isso aqui eu estou apresentando, porque provavelmente essa peça pertence a um contexto funerário. Uma estela funerária que a gente tem no acervo do Mai. O que é uma estela funerária? Ela, em geral, também grava alguma memória, ela grava aqui as ideias de oferendas, ela às vezes coloca alguma oração, uma menção a alguns deuses, ela cita alguns títulos do morto, ela cita algumas coisas que o morto foi, ela cita de quem o morto é filho, de quem o morto é pai, de quem o morto é esposo, é esposa, né, se for uma estela de uma mulher. A estela funerária, ela tem então esse papel de passar então essas informações aqui, e em geral ela fica nos centros memoriais onde se cultua então a memória desses falecidos. E nós temos essa estela aqui no Mai, ela tem aqui a fórmula básica de oferendas, Retep, Dinisu, Uzir. Então, oferendas que o rei oferece para Osíris, já vou explicar para vocês o que significa Osíris nesse contexto. Ele deu uma prece de oferendas de pão, cervejas, bois, aves e todas as coisas boas e puras. Então isso a gente vê constantemente nas estelas e fórmulas funerárias com suas respectivas variações. Então esse é um texto muito comum que a gente estuda em escrita hieroglífica, e aqui esse texto ele aparece de uma forma bastante convencional, de uma forma que a gente costuma observar. Então sempre essas oferendas de pães, cerveja, bolo e aves. Alguns ainda colocam linho e alabastro, que também, no caso, linho são as roupas para ele ter tecidos, e alabastro são os móveis que ele vai poder ter no além-vida, né? Então todas essas coisas boas e puras. Então, Nefer, no caso boa, e o Ab como pura. E tudo isso está sendo aqui mencionado nesse texto. Ele coloca aqui o nome de Senefer. Então, essa estela, ela data então aqui do Reino Novo, ela é da 18ª dinastia. Esse é um nome comum aqui, mais para a época do reino aí de Tutmose III, do reinado dele, né? Enfim, ela tem essas características e faz parte aqui do acervo do Mai, que é bastante interessante aqui enquanto estudo de caso para a gente compreender o papel das estelas funerárias.
Vamos falar agora sobre os textos das pirâmides. Então, vamos sair agora do específico, vamos agora mais para o geral. A gente está falando de nobreza, de objetos, artefatos relacionados ao contexto de nobres, agora vamos falar dos reis. Tá? O texto das pirâmides é o texto religioso mais antigo da humanidade. Ele é mais antigo que a Bíblia, ele é mais antigo que o Alcorão, ele é mais antigo que os Vedas, ele é mais antigo que o Popol Vuh dos Maias, ele é mais antigo que o livro tibetano dos mortos, ele é mais antigo que qualquer outro texto, porque as três formas de escrita mais antigas são a hieroglífica egípcia, a cuneiforme sumeriana e a escrita elamita. Considerando que os hieróglifos egípcios dessa época, eles ainda são o chamado egípcio antigo, Old Egyptian, que é a forma mais original, a forma mais primitiva da escrita, e quando eu digo primitiva não é demérito, mas é de primário, de inicial, e no texto das pirâmides é a sua grande expressão. Vou dizer que o texto das pirâmides não foi a primeira aparição de texto egípcio. Nós temos em tumbas de nobres, em tumbas de sacerdotes, em tumbas de pessoas comuns, inclusive na própria época da construção das grandes pirâmides, nós temos textos relativos a essas pessoas. Só que nas grandes pirâmides não foram encontrados textos. Significa que não tinha? Não sabemos. Pode ser que tinha, originalmente foi vandalizado, foi tirado, foi raspado, foi arrancado. As pirâmides foram saqueadas há mais de 4.000 anos. Então muita coisa pode ter acontecido aí em todo esse tempo. Então a gente não sabe. De qualquer forma, não foram encontrados textos, foram encontrados grafitos. Por exemplo, na Grande Pirâmide a gente tem um grafito com o cartucho de Khufu. Provavelmente os arqueólogos consideram que eram os trabalhadores que nomearam que aquela pedra ia para Khufu, porque como o complexo das pirâmides tem vários monumentos, vários edifícios, vários lugares ali no complexo, a pirâmide é um deles. O principal, sim, mas é um deles. Então, algumas pedras mais importantes tinham que ser nomeadas para onde elas iam, então eles anotaram ali Khufu, ou seja, ela foi colocada, inclusive porque se trata de uma parte das pirâmides que são pedras especiais, diferenciadas. Esse texto das pirâmides começa a aparecer na quinta dinastia e segue até a oitava dinastia. Ele, nesse momento, é exclusivo à realeza. Entretanto, há fragmentos deles que já começa a entrar no contexto popular, mas mais para o final, depois eu vou falar disso. Basicamente, entre a quinta e a oitava dinastia. Ele pega, portanto, o final do Reino Antigo e o primeiro período intermediário. Tá? O começo, na verdade, todo o primeiro período intermediário, que ele é uma fase que não é muito longa. Alguns reis que a gente sabe que tem, então, texto das pirâmides nas suas pirâmides. O rei Unas, o rei Teti, Pepe I, Merenha, Pepe II e Kakaribe. E algumas rainhas. E aí, o que a gente tem aqui? Alguns hinos e feitiços mágicos, algumas passagens também que se referem à cosmogonia, aspectos mitológicos aqui da cultura egípcia. Basicamente, todos esses textos têm por objetivo garantir a ressurreição do rei no além-vida. Interessante, uma coisa muito importante, isso eu destacaria bastante. Os deuses que são mencionados aqui no texto das pirâmides remetem em geral a contextos celestiais, diferente dos períodos seguintes em que os textos vão para o inframundo mencionando Osíris. Então, os textos das pirâmides sempre mencionam as estrelas, as constelações, dizendo que a alma do faraó tem que ir para as estrelas, ela tem que ir para a constelação X, para a estrela Sírios, para a estrela da constelação relacionada a Osíris, que hoje pega uma parte do que a gente chama de Órion, né? Então, essas constelações são importantes na cosmovisão egípcia porque elas fazem parte dos lugares onde os faraós vão viver junto com os deuses, porque afinal o faraó também é um deus, principalmente nesse período. Todo esse conteúdo aqui tem um propósito. Então, o texto das pirâmides ele está lá para garantir a ressurreição do rei no além-vida. Ela não está lá por uma questão decorativa, por uma questão puramente estética, por uma questão devocional. Não, não é isso. Eles estão ali porque eles têm um fim
mágico. É a reca que vai garantir com que o faraó viva eternamente entre os deuses. Lembrando que quando a gente está falando texto das pirâmides, no Reino Antigo, no primeiro período intermediário, nós estamos falando de realeza, tá bom? Em outros momentos, o texto das pirâmides ele passa a um degrau abaixo da sociedade, ele passa a ser usado por nobres, alguns trechos deles. Ah, uma coisa muito importante antes de eu passar para o próximo slide. O texto das pirâmides ele não é padrão. Não são todas as pirâmides que têm o mesmo texto. Ele é um conjunto de feitiços e hinos, conforme eu expliquei, mas algumas pirâmides têm mais, outras têm menos e outras têm coisas diferentes. Tá? Então, se você disser, eu li o texto das pirâmides, você fala de qual pirâmide você leu, meu caro? Eu vou dar uma dica aqui de estudo para vocês que querem estudar o texto das pirâmides. É preciso analisar ele em 3 dimensões. É preciso pegar, ver a direção para onde cada pirâmide, para cada lado da pirâmide está apontada, aí você projeta isso dentro das câmeras, das anticâmeras, das salas, das galerias, dos poços, e aí você vê o que está para o norte, o que está para o sul, o que está para o leste, o que está para o oeste. Porque na cosmovisão egípcia isso faz toda a diferença. E quando a gente usa os softwares de reconstituição do céu, a gente consegue até jogar para o Egito daquela época, colocar o georreferenciamento daquela tumba, daquela pirâmide, mas tem que ser exato, tá? E a gente consegue jogar para aquela data e a gente consegue fazer uma emulação do céu como ele era exatamente naquela época. E a gente faz daí a correlação arqueoastronômica das direções com as constelações, referentes aí a alguns cálculos, algumas coisas. O software que eu uso para isso, recomendo, chama-se Stellarium. O texto da pirâmide de Unas, tá? Então vamos pegar aqui um trecho, que é esse trecho que vocês estão vendo na tela, pelo menos um pedaço dele. Então isso aqui ele está na câmara do sarcófago, na parede sul, de oeste para leste. Então o que a gente tem aqui? O enunciado 213, o trecho 134. Ó Unas, você não foi morto. Você está vivo para se sentar no trono de Osíris. Seu cetro está em sua mão para que você possa dar ordem aos vivos. O cabo de seu cetro em forma de lótus está em suas mãos. Dê ordem para os que vivem nos lugares misteriosos, que é o mundo dos mortos. Seu braço é de átomo, seus ombros são de átomo, sua barriga é de átomo, suas costas são de átomo, seu traseiro é de átomo, suas 2 pernas são de átomo, seu rosto é de Anubis, os lugares de Horus servem a você, os lugares de Sete servem a você. Então, reparem aqui como ele apresenta então o morto, no caso o faraó Unas, perante os deuses e dá a ele o poder de continuar sendo faraó no além-vida, de ser um rei no mundo dos mortos, que aqui é chamado de lugares misteriosos. Tá? E aí eu recomendo aqui como fonte um site que é Pyramid Texts Online, que ele tem os textos da pirâmide de Unas. Então, para quem quer iniciar os estudos, é uma boa fonte aí para começar, tá bom? Inclusive ele tem as próprias fontes hieroglíficas para que se possa entender aqui a colocação de cada um na sua passagem. Vamos falar agora sobre os textos dos caixões. Então, nós temos um período na história egípcia, então, que os textos das pirâmides estão basicamente no contexto das tumbas reais. Só que a partir de um certo momento, trechos desses textos das pirâmides começam a aparecer entre pessoas de camadas médias e até camadas mais baixas da sociedade, que tradicionalmente se falava que era um processo de democratização do além-vida. Só que isso é um pouco contestado. Por quê? Porque nós, em primeiro lugar, os arqueólogos atuais já acharam muita coisa, então a gente já sabe, por exemplo, que alguma coisa do livro dos textos das pirâmides também chegava a outras classes sociais. E também nós sabemos que o conteúdo do texto das pirâmides é diferente do conteúdo do livro dos caixões. Exatamente por quê? Porque se o texto das pirâmides ele aponta para o faraó em relação ao céu, ele faz toda aquela coisa, aponta para a estrela tal, ressuscita em tal constelação, se encontra com Deus tal. No caso dos textos dos caixões, ele está muito mais preocupado com as questões do inframundo, do mundo do reinado de Osíris. E tem um outro deus que é importante mencionar, que é o deus Sokar,
que é um deus da necrópole. Também muitos dos seus atributos foram também absorvidos aí pelo culto de Osíris, né? Então Sokar, ele é bem tradicional assim quanto da necrópole, inclusive no complexo de Giza nós temos muitas referências a Sokar, e às vezes Sokar é sincretizado, é fundido com Ptah, então fica Ptah Sokar. E às vezes esses atributos aparecem em Osíris. Então, os textos dos caixões, eles vão aparecer aí entre a 8ª e a 13ª dinastia, então do primeiro período intermediário ao Reino Médio, tá? E aí eles continuam no Reino Novo aí para os nobres. Então a gente vai ter as pessoas que tinham condições de comprar um bom caixão, elas vão encomendar esses textos dos caixões. Os textos dos caixões, eles seguem a mesma lógica dos textos das pirâmides. São feitiços, são encantamentos e são práticas que são colocadas pro morto garantir a sua ressurreição no além-vida. Então a gente tem hinos, feitiços, trechos mitológicos e às vezes até trechos cosmogônicos, e no período do Reino Novo a gente já tem até coisas astronômicas que às vezes aparecem em um outro caixão, que não é uma coisa tão normal. Mas aí, as pessoas que estudam caixões, elas conseguem diferenciar o caixão de cada período, o que é do caixão do Reino Novo, terceiro período intermediário, do período tardio, porque eles sabem notar as evoluções para fazer a chamada tipologia. Então eles fazem a tipologia e eles conseguem identificar. Né? Por exemplo, o hierático só passa a ser escrito em caixões num período bem tardio. E aí, como as pessoas que estudam esse tipo de material arqueológico, eles sabem a partir de qual momento se começa a usar essa forma de escrita, eles chegam à conclusão de que aquele caixão é daquele momento. Então, quem é especialista em caixões consegue identificar, batendo o olho ali, às vezes ele precisa consultar ali uma obra ou outra de referência, mas por uma série de marcas, de características, eles conseguem entender. E tem uma coisa muito importante que era comum no Egito Antigo, que é a reutilização de caixões. O que é a reutilização de caixões? Os egípcios inventaram a reciclagem. Então, depois que o morto ficava lá por um tempo, alguma pessoa podia ir lá, saquear uma tumba, pegar aquele caixão, pintar alguma coisa por cima dele ali, tirar o nome do morto e vender aquele caixão. Algumas pessoas compravam sabendo que estavam comprando um caixão reutilizado, outros nem sabiam, né? Mas era uma prática comum você comprar, né? Já que para o egípcio a expectativa de vida é curta. Quanto que vivia um egípcio? 30, 40, 50 anos, ele era um ancião. Um faraó que viveu, por exemplo, 87 anos como Ramsés II, ele viu aí 3 gerações nascer e morrer na frente dele. Então é uma exceção da exceção. O Pepe II também viveu muito tempo, então era muito comum essa reutilização de caixões e tem toda uma literatura a respeito disso. Mas o objetivo do livro dos caixões é o mesmo objetivo do texto das pirâmides, garantir a ressurreição do finado, só que agora uma pessoa mais comum, né? Uma pessoa simples, uma pessoa do povo, não necessariamente um faraó. Então não se trata mais de um deus, se trata de uma pessoa comum que agora tem direito de ressuscitar no além-vida. Aqui a gente tem uma outra masterpiece do Mai, né, que é a tampa do caixão, que está acompanhando a gente desde a nossa primeira aula. Né? Reparem ela aqui no canto esquerdo e reparem ela aqui na nossa tela aqui para vocês. Olhem bem, essa tampa aqui, ela é bastante curiosa porque ela é uma peça muito bonita, policromada, ela está muito bem preservada. Eu estou aqui fazendo a leitura dela, vocês podem observar essa foto aqui na reserva técnica que eu tirei lá fazendo essa análise dessa tampa. E ela tem um texto bem curto, né? Ela diz o seguinte: oferendas que o rei faz para Osíris, para que ele dê vida, prosperidade e saúde para o Ka de Osíris, o porteiro do templo de Amon. Que Osíris que é esse? Osíris aqui não se trata do deus. Toda pessoa que morre no Antigo Egito ganha o título de Osíris. Ou seja, Osíris é uma pessoa afinada. Então, aqui o nome está no genérico porque esse caixão ele foi produzido em série. Então, por que ele tá no genérico? Porque a pessoa provavelmente não tinha dinheiro para comprar um caixão feito com nome próprio, e aí ela acabou comprando um que está com nome genérico. E o que é curioso desse caixão? Esse caixão ele é originalmente um caixão de uma mulher, e aqui
possivelmente ele foi adulterado, reutilizado para ser usado por um homem, porque ele tem traços femininos, mas ele está com um texto escrito em masculino. Ou então foi uma falha do escriba, né? Entretanto, a gente tem aqui indícios de que ele tenha sido reutilizado. Indícios, para poder cravar que ele foi realmente um caixão reutilizável, é preciso a gente fazer aqui uma pesquisa um pouco mais profunda, analisar aqui o material coletado, analisar aqui todas essas informações, e por isso que ela foi aqui a marca do nosso curso. Então eu estou aqui apresentando para vocês, finalmente na quarta aula, essa tampa que está aqui nos acompanhando. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem fragmentos de caixões no acervo do MAI. Eu não vou traduzir a parte textual deles, porque ela é muito mais complexa. É um texto, se refere ao terceiro período intermediário, 21ª dinastia. Daria para a gente dar uma palestra só sobre esse caixão, tá? Sobre esses fragmentos aqui, porque tem bastante texto, bastante material iconográfico. Então só estou aqui passando para vocês darem uma olhada. Inclusive ele está parcialmente reconstruído, mas ele estava fragmentado e agora ele está numa forma que dá para a gente poder estudar. Fragmentos de caixão no acervo do MAI. Nós temos esse outro aqui também, tá? Que ele estava bastante picotado, e veio aqui os pedaços dele, e quando foi feita essa catalogação, o professor que fez essa catalogação, ele juntou essas partes e conseguiu identificar aqui o quebra-cabeça dessas peças. Então aqui elas estão, essas peças elas foram classificadas separadas, e aqui ele juntou todas essas peças para que ficasse melhor catalogado. Não vai dar tempo também de eu analisar o texto e a iconografia que está aqui, só estou colocando a título de referência. Vamos falar agora do livro Sair à Luz do Dia, conhecido também como Livro dos Mortos. Esse livro, que a gente sabe que não é livro, ele é um papiro. E por que começaram a chamar de Livro dos Mortos? Porque os primeiros arqueólogos que foram lá, na verdade os arqueólogos não, o pessoal que foi abrir ali as tumbas no Vale dos Reis, saquear as múmias, eles perceberam que as múmias e os tesouros principalmente, que as pessoas mortas ali naquela região eram enterradas com um livro junto com eles, com um papiro enrolado. E esses papiros, como estavam com os mortos, passaram a ser chamados de Livro dos Mortos. Mas é um nome absurdo, porque ele não faz o menor sentido. Então, nós temos alguns exemplares muito bem preservados, e o mais marcante é o papiro Diane, que está no British Museum. Ele está lá exposto, ele é um papiro bastante longo. Infelizmente, esse Sir Edward Wallis Budge cortou esse papiro quando ele foi transportar, e aí a gente não tem o papiro inteiro, mas seria maravilhoso a gente ver ele inteirinho, imagina. Que peça incrível que seria. Mas infelizmente ele foi cortado, né, e parte dele está lá em exposição. Ele é colorido, ele é um papiro que custava extremamente caro. O papiro era um objeto caro, era um artefato caríssimo naquela época. Só pessoas a partir aí de escribas que teriam condições de pagar por um papiro. Anne, por exemplo, ele era um escriba casado com a Tuto. E aí o que é interessante a gente dizer? A versão que mais circula aqui no Brasil do Livro dos Mortos é a do Wallis Budge. Como eu disse para vocês na aula passada, o Wallis Budge está completamente desatualizado, tem problemas na tradução que ele faz, tem problemas em certas interpretações, ele faz umas interpretações literais de coisas metafóricas, então é uma tradução que a gente não usa mais. Eu tenho aqui a versão do Wallis Budge, que ela é em hieróglifo, e embaixo ela tem a tradução dele. O que eu faço? Eu uso essa versão só para ler como é que está em hieróglifo e ignoro o que está embaixo. A melhor edição que a gente tem do Livro dos Mortos, infelizmente não está em português, é essa aqui do Raymond Faulkner, The Egyptian Book of the Dead, o livro para a saída à luz do dia. Então essa edição, ela é uma edição, está em inglês, ela é colorida, ela tem aqui as vinhetas, ela tem bastante nota de rodapé, o que nos ajuda a estudar, ela tem os trechos do papiro original em boa qualidade, então para quem estuda hierógrafo, para quem estuda literatura funerária, é uma obra bastante interessante e com uma tradução muito mais atualizada que essa feita aqui pelo Raymond Faulkner.
Então ontem vocês me pediram, então a referência está aqui, qual que é a melhor edição que a gente tem. Agora, o Livro dos Mortos, assim como o Texto das Pirâmides e assim como o Texto dos Caixões, não é um livro como a Bíblia. O Livro dos Mortos não é a Bíblia dos egípcios, porque aqui nós vamos ter a mesma lógica que a gente vem tendo das pirâmides, dos caixões e dos mortos, que são hinos, feitiços, passagens mitológicas e cosmogônicas, e basicamente isso. A gente não tem no Livro dos Mortos coisas, passagens históricas como a Bíblia, enfim, é outra concepção, Os egípcios nunca fizeram um livro como a Teogonia de Hesíodo, ou como a Ilíada de Odisseia de Homero, ou como os Edas nórdicos, ou como o Popol Vuh maia. A gente, para estudar as cosmogonias egípcias, a gente pega um pouco do Texto das Pirâmides, um pouco do Livro dos Mortos, um pouco de cada lugar, um pouco do Texto dos Caixões, um pouco que a gente pega do contexto epigráfico, iconográfico, alguns fragmentos de textos mitológicos em papiro, como por exemplo a contenda de Horus e Sete, e tantos outros textos de várias condições que a gente junta, soma esses textos, e aí a gente faz modernamente essas cosmogonias, tá? Então, o que acontece? Ele começa no segundo período intermediário, mas ele vai ter o seu apogeu exatamente no Reino Novo, que é o que a gente chama de a Recensão Tebana. Depois nós vamos ter uma recensão muito interessante, que é a Recensão Saíta. A Recensão Saíta, ela vem de um período bastante tardio, tá? E aí, essa recensão começa no terceiro período intermediário e vai até o período tardio, no caso, ela sistematizou o livro para sair à luz do dia. Então vamos lá. Como que ele ficou estruturado, então? Ele ficou com essa ideia de capítulos, é uma coisa moderna, tá? Mas vamos entender mais ou menos como é que ficou aqui. Do capítulo 1 ao 16, o falecido entra na tumba e desce ao mundo subterrâneo, e o corpo recupera seus poderes de movimento e de fala. Então, o que a gente tem aqui? Quando uma pessoa morre, depois do ritual de mumificação, nós temos a cerimônia de abertura da boca. E o que faz a cerimônia de abertura da boca? Ela garante que o morto possa falar na além-vida para poder ressuscitar no além e pronunciar os seus feitiços. Tá? Porque como que ele vai pronunciar as palavras mágicas se ele não pode falar? Então a boca dele tem que ser aberta. E isso o sacerdote faz um determinado ritual depois que a pessoa já está morta, para que ela possa abrir a boca no além. Tá? E também ela movimente-se, porque uma múmia, ela está engessada, ela não pode se movimentar. Então ele vai ter que se movimentar a partir do corpo espiritual. Tá? Do capítulo 17 ao 63, tem uma explicação da origem mítica dos deuses e lugares. Então aqui a gente já tem referências cosmogônicas. O falecido é feito para viver novamente, para que ele possa surgir e renascer como o sol na manhã. Então aqui nós temos uma analogia entre o ciclo do sol, que é nascer e ir para o meio-dia, se pôr às 6 da tarde e depois ficar à meia-noite. Então, por que o Livro dos Mortos chama Sair à Luz do Dia? Porque o morto nasceu na vida, ele viveu o seu apogeu, e aí quando ele morreu ele foi para o ocidente. Então, durante a noite ele vai passar por todas as ameaças, como Ra faz na sua barca, e vai renascer no dia seguinte como Kepri. Então, esse ciclo é o que contempla o Livro dos Mortos, e por isso que ele tem o livro de Sair à Luz do Dia. Do capítulo 64 ao 129, o falecido viaja pelo céu na Arca do Sol como um dos mortos abençoados. À noite, o falecido viaja para o submundo para aparecer diante de Osíris. Tá? Então, antes dele acordar, ele tem que se apresentar perante o tribunal de Osíris, que eu já vou explicar no próximo slide. Tendo sido justificado, o falecido assume o poder no universo como um dos deuses. Esta seção também inclui vários capítulos sobre amuletos de proteção, fornecimento de comida e lugares importantes. Então vamos analisar, nesse caso aqui, do papiro de Ani. Tá? Então aqui nós temos Ani, o escriba, que ele está com a sua esposa Tuto. Se vocês forem olhar, Ani está com uma roupa de linho branco, ele tem uma pequena barbicha, ele está com uma peruca de cabelo comprido. Em cima nós temos os deuses que vão julgar o coração da alma de Ani.
Então, o que ele faz? Primeiro ele vai passar pela sala dupla da verdade e justiça, a sala dupla de Maat. Na sala dupla de Maat, ele vai apresentar a confissão negativa, que são 42 confissões do que ele não fez. Eu não matei, eu não roubei, eu não tive relações com a mulher de outra pessoa, eu não poluí as águas do Nilo, eu não roubei as oferendas do templo. Então todas as coisas relativas à moralidade daquela época, daquele mundo, daquele contexto, são aqui representadas então na sala dupla da verdade. Então ele vai dizer tudo que ele não fez perante os deuses, perante os deuses. E aí o seu coração vai ser pesado na balança que está sendo aqui conduzida por Anubis. Anubis, nesse contexto, ele é neutro. Esse deus aqui com uma cabeça de chacal, que a gente sabe que não é chacal, é um lobo do deserto. Então Anubis, ele é quem guia a alma do morto no além. Ele vai lá, busca o morto, traz o morto, e aí ele vai guiando esse morto em direção aos passos que ele vai ter que enfrentar. Então agora ele passou pela sala dupla da verdade. Em geral, o livro dos mortos, só aqui abrindo parênteses, ele começa com a litania de Ra, que também aparece nas tumbas do Vale dos Reis. A litania de Ra é uma oração em forma de hino, na qual se saúda os deuses, se saúda Ra, e aí finalmente ele começa então essas provas aqui que a gente colocou. Então ele vai pesar o coração da sua alma. E o coração da sua alma ele tem que ter a exata medida da pena da verdade e justiça de Maat. Essa pluma que está aqui. O coração não pode ser nem mais pesado nem mais leve. Ele precisa ser, porque a verdade é uma só. A verdade é a linha reta, é a retidão. Maat é uma deusa que ela tem uma pose de esquadria. Ela faz ângulos retos. Que isso significa o quê? Significa que aqui nesse caso o seu coração tem que ser reto, você tem que ter vivido de acordo com Maat. Se a gente quer saber como que os egípcios entendiam o que era Maat em cada época da sua história, basta a gente ler os textos de sabedoria de cada período da história do Egito para a gente ver como que eles entendem que é Maat em cada época desses 3 milênios que a gente está falando. Então aqui cada divindade vai ter um papel, né? Por exemplo, aqui nessa versão aqui do papiro de Ane, nós temos um passarinho com uma cabeça humana. O que é esse passarinho com a cabeça humana? É o Ba do falecido, então no caso é o Ba de Ane. Nós temos embaixo do Ba 2 deusas, Remenete e Mesquenete, né? Que são 2 deusas aqui que estão complementando esse processo. E aqui Ane está de frente de Anubis, e nós temos Tote anotando tudo o que está se passando, Jehut anotando todas as informações relativas a esse processo de julgamento de Ane. Se Ane tiver o seu coração pesado, né, o seu coração for denso, e ele tiver memórias extremamente negativas de coisas ruins que ele fez na vida, se ele não agiu de acordo com Maat, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser devorado por Amite, que é aquele monstro que tem ali com cabeça de crocodilo, junta aqui vários animais, né? Uma parte de leopardo, uma parte aqui de porco ou hipopótamo. Então ele é um monstro que junta o lado mais animalesco que tem, e ele devora a alma. Então tudo que o egípcio não pode fazer é ser devorado por Amite, porque ele vai ter a sua segunda morte e aí ele vai cair num vazio, num vácuo, a sua existência vai simplesmente desaparecer. E isso é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, porque ele vai deixar de viver a eternidade. E como que o egípcio, que teve uma vida ruim, que teve uma vida negativa, que pisou na bola, que fez tudo de errado com relação a Maat, como é que ele faz para garantir com que ele sobreviva no além? Ele vai fazer um monte de feitiço no livro dos mortos para evitar com que os deuses percebam que ele não agiu de acordo com Maat. Então você tem o jeitinho egípcio para tentar enganar os deuses. Se funciona, só os deuses que sabem, mas que os egípcios tentaram. E aí essa é a questão da Reca, né? Então se usa a magia para garantir a ressurreição no além-vida. E olha que imagem bonita aqui, a gente tem lá em cima, presidindo o julgamento, está Ra-Horact, né? Ou Ra-Marquis, que seria Horus dos Horizontes. Atrás dele está Osíris. E vai seguindo aqui toda uma série de deuses que estão acompanhando esse processo aqui para garantir com que esse processo seja supervisionado pelos deuses e que o falecido tenha realmente a sua justiça. Então ele passa por isso no capítulo seguinte para onde ele vai, Horus,
puxa ele pela mão e leva ele em direção a Osíris. Osíris está sentado num trono, com Ísis e Néftis atrás dele, né, dizendo bem-vindo ao reino dos mortos. Né? Ele é apresentado por Horus a Osíris. Então é uma passagem maravilhosa, ele capta muito da moral, da visão de mundo que os egípcios tinham e de suas noções aí relacionadas ao pós-mortem. Tá? Então o livro dos mortos então, é essa fase madura. Então ele tem 1000 anos, 1100 e tantos poucos anos aí depois dos textos das pirâmides. E o papel que ele cumpre na sabedoria mundial é muito grande, porque o livro dos mortos realmente é um clássico, é algo assim esplendoroso a gente ver. Eu vou pegar aqui uma oração de Osíris, só para vocês verem como é bonito a forma literária como se expressa. Glória a ti, Osiro-Nefer, o grande Necher que habita Abido, Rei da eternidade, Senhor da perpetuidade que viveu milhões de anos em sua existência. Filho mais velho do ventre de Nut, engendrado por Geb, seu grande antepassado. Ó Senhor das duas coroas do norte e do sul, Senhor da altiva dupla coroa, que como príncipe dos deuses e dos humanos, recebeu o cajado e o chicote e a dignidade de seus divinos pais. Suavizas teu coração que está na morada dos mortos, pois teu filho, Hero, instalou-se em teu trono. Foste coroado Senhor de Pero-Ezir e soberano de Abido. Através de ti cresceu um mundo verde e triunfante perante a força do Senhor de todos. Tu conduzes em teu séquito o que é e o que ainda não é. Tu tens o nome daquele que conduz a terra. Tu rebocas teu barco ao longo do planeta ao lado de Maat, junto dos falecidos. Tu, excessivamente poderoso e temido, com o nome de Uezir, o Nefer, perdura para toda a eternidade a existência sagrada. Homenagem a ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe dos príncipes, que vem do ventre Nut e governas o mundo inferior. Teu corpo metálico brilha e reluz, tua cabeça é verde e o esplendor da turquesa envolve-te. Ó Necher de milhões de anos, que tudo penetras com o corpo de formoso semblante, concede a meu cá, em minha morte, o esplendor no céu, a força na terra e o triunfo no mundo inferior. Deixa que eu desça navegando a Pero-Ezir, como uma alma viva, e suba navegando a Abido, como a fênix Benu, e que eu entre e saia sem repulsas pelos pilonos dos senhores do mundo inferior, que ali me seja dado pães na casa do frio, oferendas de comida de Iuno, e uma fazenda nos campos a Aru, onde eu produza trigo e cevada para todo o sempre. Então, essa é uma bela oração de Osíris, tirada de do livro dos mortos. Tá? Bom, vamos aqui falar rapidamente sobre a literatura faraônica do Vale dos Reis, que nós não vamos trabalhar nessa aula. Existe o livro do Amiduat, o livro das cavernas, o livro da vaca celeste, o livro dos portões, o livro das respirações e muitos outros que são bastante interessantes para se explorar. Bom, como aqui esse curso é voltado para dar o destaque para as peças do Mai, né, então a gente não está dando tanta ênfase aqui à arquitetura, a esses aspectos ligados às tumbas reais. Então, portanto, pessoal, vamos seguindo aqui para a nossa conclusão. E aí a gente pode falar o seguinte: texto das pirâmides e dos caixões. No Reino Antigo surge o texto das pirâmides. No Reino Médio é a época dos textos dos caixões. O texto das pirâmides está no contexto real. O texto dos caixões ele atinge um público mais amplo de outras classes sociais. Recá é a magia para os egípcios. E entendendo esse conceito de magia, a gente pode entender como se divide o ser. O Ba, o Ka, o Ibi, o Sahu, e quando se ressuscita, se torna, portanto, o Ak. E esse processo é feito no ritual de mumificação. Nas tumbas, a gente sempre vai ter uma divisão de dois espaços, um espaço para enterrar o finado e outro espaço para se cultivar a memória do falecido. E onde se colocam as oferendas para esse falecido. O livro A Saída da Luz do Dia, o chamado Livro dos Mortos, que vai ter aqui várias recensões, a mais conhecida é a recensão tebana, mas a recensão saíta é a recensão que sistematizou e organizou o Livro dos Mortos, e aí ele pode ser chamado por todos nós, né, corretamente, de Livro da Saída à Luz do Dia. E a senha dessa aula, Socar. Então, agradeço a todos
E aí a gente tem aqui rapidamente, para que vocês vejam, a nossa bibliografia. Finalmente a gente vai ter aqui as imagens com os seus respectivos créditos. Então, por hoje tá bom.